a junta para chamar os nomes candidatos à ordenação. Para a consagração ao diácono, são os seguintes irmãos: Joaquim Zacarias Ofício, Rogério Vicente Elias Sabão, Inoki Arão Mutendamambo, Mata Azarias Mindu, sim, são esses. Reverendíssima Bispa, em nome de toda a comunidade leiga, de todos os cargos pastorais, aqueles que acompanharam e aprovaram estes candidatos. Em nome dos presbíteros da Conferência Anual, os quais examinaram e aprovaram estes candidatos. Nós apresentamos assim estas pessoas a serem ordenados diáconos e diaconisa na Santa Igreja de Cristo. Obrigada. Irmãos e irmãs, estas pessoas estão sob a graça de Deus para serem ordenadas ao ministério de diáconos. Aqueles que foram autorizados pela Igreja a incurir sobre eles encontraram-nos sérias e com caráter cristão. Possuem dons necessários de evidência da graça de Deus e acreditam estarem devidamente chamadas a servir a Deus neste ministério. Nós perguntamos a vós, povo de Deus, a declararem o vosso conhecimento à ordenação destas pessoas. Por favor, coloquem-se. Que eles merecem, pela graça de Deus, a serem ordenados? Se acreditam, então dirão: nós acreditamos, graças a Deus. Nós acreditamos, graças a Deus. Apoiá-los-ão no seu ministério? Se é que comprometem-se a apoiar estes homens e estas mulheres que estão aqui, então respondam: nós o faremos com a ajuda de Deus. Obrigado. Tomem os vossos lugares, por favor.
Vocês estão para serem ordenados ao ministério de diácono e diaconisa na Igreja de Deus. Deus chamou-vos a exercer na Igreja o ministério de servos no mundo, um ministério no qual todos os cristãos são chamados através do batismo. Vocês estão para pregar a palavra de Deus, para ajudar na direção do culto e para ajudar os presbíteros no santo batismo e santa comunhão. Estais para ser colaboradores com outros diáconos e diaconisas e com os bispos e presbíteros. Em nome de Jesus Cristo, estais para servir a todo o povo, particularmente os pobres, os doentes e os oprimidos. Estais para interpretar para a Igreja as necessidades e preocupações e esperanças do mundo. Em todo o tempo, pela vossa vida, estais para mostrar ao povo de Cristo que, servindo aos necessitados, estão servindo a Cristo. Deste modo, podemos saber se vós mesmos acreditais que fostes chamados por Deus e que professais a fé cristã. Vós acreditais que fostes chamados por Deus para a vida e trabalho de diácono e diaconisa? Eu assim acredito. Vocês creem em Deus triuno e confessais a Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador? Eu assim creio e confesso. Vocês creem nas doutrinas da fé cristã? Eu creio e acredito. Estão persuadidos de que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento contêm todas as coisas necessárias para a salvação através da fé em Jesus Cristo e são a única autoridade para a fé e vida da Igreja? Estou persuadido pela graça de Deus. Estarão sempre em oração, consagrar-se-ão com fé nas leituras das com a ajuda do Espírito Santo, continuamente reacender o dom de Deus que está em vós? Eu o farei com a ajuda de Deus. Farão tudo para ser exemplo através da vossa vida e de acordo com os ensinamentos de Cristo? Eu o farei com a ajuda de Deus. No exercício do vosso ministério, dirigirão o povo de Deus para a fé em Jesus Cristo, a participar na vida e no trabalho da comunidade e empenhar-se na busca da paz, justiça, liberdade para todo o povo? Eu o farei com a ajuda de Deus. Agora, eu peço para ouvirem muito bem a próxima pergunta e responderem a partir do vosso coração seriamente. É isto que vocês querem. Sereis leais à Igreja Metodista Unida, aceitando a sua ordem, liturgia, doutrina, disciplina e aceitando a autoridade daqueles que são nomeados a supervisionar o vosso ministério? Sim, o farei com a ajuda de Deus. Mesmo que tenham habilitações inferiores às vossas? Sim, o farei com a ajuda de Deus. Que Deus, que vos deu a vontade de fazer estas coisas, vos dê a graça de as realizar, a fim de que o trabalho começado em vós possa ser levado à perfeição. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como estas pessoas são ordenadas por Deus e pela Igreja para o ministério de diácono
para a qual nós cremos que foram chamados pelo Espírito Santo. Então, oremos por eles. Meus irmãos e minhas irmãs, desde o tempo dos apóstolos, pessoas com dons apropriados de graça têm sido separadas através da imposição das mãos e oração para um ministério de serviço na Igreja de Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós confiamos que o Espírito de Deus tem chamado a vós para o ministério de diácono. Oremos agora, cumprindo os dons em vós. A Igreja de Deus agora chama-os a receber a imposição das mãos como o selo da vida, vocação pelo Espírito Santo. Oramos, Senhor, que estas pessoas ora ajoelhadas, ao receberem a imposição das mãos, sintam a responsabilidade de servir no ministério de diácono. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, derrame sobre Marta Mendu o Espírito Santo para o ofício e trabalho de diaconisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrame sobre Enoque Arão o Espírito Santo para o ofício e trabalho de diácono, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrame sobre Rogério Sabão o Espírito Santo para o ofício e trabalho de diácono, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Joaquim Zacarias, que o Senhor derrame sobre si o Espírito Santo para o ofício e trabalho de diácono, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Damos graças a Ti, Senhor Deus, pois o Seu grande amor enviaste Jesus Cristo, Seu único Filho, para tomar a forma de um servo por causa de todos nós. E tornou-se obediente até a morte de cruz. Nós Te louvamos porque Tu altamente exaltaste Jesus Cristo, Seu servo, e que Tu tens nos ensinado pela Tua palavra o exemplo de que qualquer que seja grande entre nós seja servo de todos. Aumente a vida destes Teus servos, o dom do Espírito Santo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Marta Mendu receba a autoridade como diaconisa na igreja para pregar a palavra de Deus e servir todo o povo de Deus. Amém. Enoque Arão receba a autoridade como diácono na igreja para pregar a palavra de Deus e servir a todo o povo de Deus. Amém. Rogério Sabão recebe a autoridade como diácono na igreja para pregar a palavra de Deus e servir a todo o povo de Deus. Amém. Joaquim Zacarias recebe a autoridade como diácono na igreja para pregar a palavra de Deus e servir a todo o povo de Deus. Amém. Feito o exame do vosso chamado e do vosso ministério da Santa Igreja de Cristo, nós agora vos desejamos boas-vindas neste ministério. Demonstraram a certeza da vossa fé e experiência cristã. Estamos muito alegres, pois, sabendo que vocês foram chamados a servir entre nós, oramos que o Espírito Santo vos possa guiar neste ministério. No seu ministério que entras neste momento, Espírito Santo seja consigo neste grande ministério
de servir o povo de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, esteja consigo ao servir como diário. Que o Espírito Santo esteja consigo neste ministério ao servir o seu povo. Povo de Deus, eis aqui soldados prontos para servirem não só a vós, mas servir todo ser humano lá fora. Estão prontos? A igreja preparou-os? Então, apoiem-nos. Daqui a 2 anos estejam aqui para a segunda parte desta ordenação como presbíteros. Podem virar-se. É bem-vindo.
Saibam todos que, enquanto lerem este diploma, que eu, Joaquina Filipe Nhanala, bispa na Igreja Metodista Unida, sob proteção de Deus Omnipotente e só para a sua glória, pela imposição das minhas mãos, orando e ajudado por vários presbíteros, apartei hoje para o desempenho do cargo de diácono na supramencionada igreja Enoque Arão Mutendamambo, pessoa que no juízo da Conferência de Moçambique foi devidamente escolhido para este trabalho e recomendado como pessoa competente para administrar o batismo, o casamento, o enterro dos mortos e apacentar o rebanho de Cristo, enquanto o seu espírito e procedimento estiverem em harmonia com o Evangelho de Cristo, e a mesma continuar a proceder de acordo com as palavras expressas na doutrina do Evangelho. Ratifico este diploma que leva o selo branco do ofício em Sofala aos 23 dias do mês de novembro do ano 2024 da era do nosso Senhor Jesus Cristo. Está assinado. Enoque. Os nossos parceiros de Missouri, não só nós estamos satisfeitos, mas os nossos parceiros também estão satisfeitos. E para este grupo, vocês têm a bênção de terem sido oferecidos as camisas clericais para cada um.
Como presbíteros, temos os seguintes pastores: Bonifácio Maurício e Carlitos Martins. Obrigado. Reverendíssima Bispa, em nome de toda a comunidade leiga, de todos os cargos pastorais, aqueles que acompanharam e examinaram a aprovação do trabalho desses candidatos. Em nome de todos os presbíteros da Conferência Anual, os quais também acompanharam, examinaram e aprovaram estes candidatos. Nós apresentamos assim estas pessoas a serem ordenadas presbíteros na Santa Igreja de Cristo. Obrigado. Estas pessoas estão para serem ordenadas para o ministério de presbíteros pela graça de Deus. Os que estão autorizados a examiná-los e inquirir, a acompanhar-lhes, encontraram-lhes com conhecimento são, bom caráter cristão, possuem dons necessários de evidência de graça de Deus e creem que eles foram chamados para servirem a Deus nesse ministério. Pedimos a vós, povo de Deus, a declararem o vosso consentimento para a ordenação destas pessoas. Por favor. Atrás, eles estiveram aqui diante de vós, foram ordenados diáconos, trabalharam e hoje estão aqui para entrarem na última ordem dentro da nossa igreja. A pergunta é esta: por que eles serviram entre vós? Vós confiais que eles são pessoas merecedoras e dignas pela graça de Deus a serem ordenados presbíteros? Se é que confiam, então dirão: nós acreditamos, graças a Deus. Nós acreditamos, graças a Deus. Irão apoiar-lhes neste ministério? Se é que hão de apoiá-los, então digam: sim, o faremos com a ajuda de Deus. Sim, o faremos com a ajuda de Deus. Muito obrigada, tomem os vossos lugares. Meus irmãos, vós estáis para serem ordenados para o ministério de presbíteros na Santa Igreja de Deus. Todos os cristãos batizados estão chamados a partilhar o ministério de Cristo e de toda a Igreja, preparando e ensinando a palavra de Deus
administrar os santos sacramentos do batismo e Santa Comunhão, servindo o povo de Deus nos cultos, em reuniões de orações, levando pessoas à fé em Jesus Cristo e exercendo a supervisão pastoral à comunidade sobre vossa responsabilidade, disciplinando a vida da igreja, da congregação, aconselhando os perturbadores do espírito, declarando o perdão dos pecados, liderando o povo de Deus em obediência para todo o povo, tomando um lugar responsável na direção e governo da igreja e no serviço da comunidade, e estando em conformidade com a vida de Cristo, o qual tomou a forma de servo por nossa causa. Como presbíteros da igreja, estarão em união com outros presbíteros nesta conferência anual e colaboradores com a bispa, presbíteros, diáconos e outros obreiros da igreja. É vossa tarefa proclamar a palavra de Deus, escrito no Evangelho de Cristo, e moldar a vossa vida de acordo com os seus princípios. Servir e orar por todas as pessoas entre as quais trabalham, cuidando igualmente e de igual modo os jovens, adultos, velhos, fortes e fracos, ricos e pobres. Lembrem-se que sois chamados a servir e não a serem servidos, a proclamar a fé da igreja e não outra. Olhar pela preocupação de Cristo acima de tudo. Portanto, a fim de que possamos saber se acreditais por vós mesmos terem sido chamados por Deus e que professais a fé cristã, então eu vos pergunto. Chamado por Deus para a vida e trabalho dos presbíteros? Eu acredito. Eu acredito. Tu crês em Deus triuno e confessas Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Creio e confesso. Creio e confesso. Estás persuadido de que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento contém todas as coisas necessárias para a salvação através da fé em Jesus Cristo e são a única autoridade, perdão e padrão para a fé e a vida da Igreja? Estou persuadido pela graça de Deus. Estou persuadido pela graça de Deus. Serás fervoroso em oração, na leitura e estudo das Escrituras Sagradas, com a ajuda do Espírito Santo, continuamente reacender o dom de Deus que está em si? Eu o farei com a ajuda de Deus. Eu o farei com a ajuda de Deus. Serás um firme discípulo de Cristo, de modo que a sua vida possa ser moldada pelo Evangelho e promover um exemplo sincero para todo o povo de Deus? Eu o farei com a ajuda de Deus. Eu o farei com a ajuda de Deus. Em colaboração com outros presbíteros,
serás leal à Igreja Metodista Unida, aceitando as suas ordens, liturgia, doutrina e disciplina, defendendo-a contra todas as outras contrárias à Santa Palavra de Deus e aceitando a autoridade daqueles que foram nomeados a supervisionar o vosso ministério? Eu o farei com a ajuda de Deus. Eu o farei com a ajuda de Deus. E Deus, o qual tem dado o entendimento de fazer estas coisas, te dê a graça para realizá-las, a fim de que o trabalho iniciado em si possa ser levado à perfeição. Com estas pessoas ordenadas por Deus, a Igreja, para o ministério de presbíteros, da qual nós acreditamos de que eles foram chamados pelo Espírito Santo, oremos por eles. Oremos. Nós te louvamos, eterno Deus, porque chamaste no seu infinito amor a ser um povo sacerdotal, oferecendo a ti aceitar a oração por Jesus Cristo, nosso Senhor, apóstolo e sumo sacerdote, pastor e bispo de todas as almas. Nós te agradecemos porque, morrendo, Cristo tem vencido a morte e, tendo subido aos céus, ele derramado à vista dons abundantemente no seu povo, fazendo uns de apóstolos, outros professores, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores, para edificar o povo do corpo de Cristo, a igreja, e cumprir o teu benevolente propósito ao mundo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, derrame o seu Espírito Santo sobre Bonifácio no ofício e trabalho de um presbítero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrame o seu Espírito Santo sobre Carlitos Martinho, no ofício e trabalho de um presbítero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, dê a estes teus servos a graça e o poder que eles necessitam para te servir neste ministério, a fim de que o teu povo seja glorificado e tu sejas glorificado em todo o mundo.
faça-lhes pastores sinceros, professores pacientes e conselheiros inteligentes e compreensivos. Capacite-lhes a servir sem repreensão, a proclamar o Evangelho da salvação e administrar os sacramentos da nova aliança, orientar a vida da Igreja e oferecer com todo o teu povo sacrifícios espirituais aceitáveis a ti, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bonifácio recebe a autoridade como um presbítero na Igreja para pregar a palavra de Deus e administrar os sacramentos. Carlito recebe a autoridade como um presbítero na Igreja para pregar a palavra de Deus e administrar os santos sacramentos. Amém. Este é um dos sinais que entraram à última ordem da nossa Igreja. Que o Senhor esteja convosco neste grande ministério de pregar a palavra de Deus primeiro, administrar os santos sacramentos que podem quantos lerem este diploma, que eu, Joaquina Felipe Nhanala, bispa da Igreja Metodista Unida, sob proteção de Deus Onipotente, e só para a sua glória, pela imposição das minhas mãos, orar e ajudado por vários presbíteros, apartei hoje para o desempenho do cargo de presbítero na supra-mencionada Igreja Carlitos Martinho e Bonifácio Maurício, pessoas que no juízo da Conferência de Moçambique estão devidamente escolhidos para este trabalho e recomendados como pessoas competentes para administrar os sacramentos, as ordenanças e apacentar o rebanho de Cristo, enquanto o espírito e procedimento estiverem em harmonia com o Evangelho de Cristo, e a mesma continuar a proceder de acordo com as sãs palavras expressas na doutrina do Evangelho. Ratifico este diploma que leva o meu selo branco em Sofala no dia 23 do mês de novembro do ano de 2024, da era do nosso Senhor Jesus Cristo. Martinho e Bonifácio Maurício. Como presbítero da nossa igreja. A ordem em que entraram estes dois irmãos é a última dentro da nossa igreja. Isto quer dizer que eles estão
prontos para assumir qualquer responsabilidade. Podem ser diretores, superintendentes, bispos, estão prontos para toda e qualquer responsabilidade que a nossa igreja tem para presbítero. Agradecemos porque vocês apoiaram estes 2 anos e hoje aqui estão como presbítero. Nós mandamos a eles de volta para as nossas comunidades. Continuem a apoiá-los. Os 2 são casados, não só apoiam a eles, mas apoiem as suas famílias também, para que o ministério destes 2 irmãos tenha sucesso e que Cristo seja conhecido nas nossas comunidades. Temos mais 2 soldados que já tiveram todo tipo de treinamento que é necessário para um ministro. Então, espero que estejam orando para que um deles venha para o seu cargo pastoral. Amém. Eu vou chamar o representante de Missouri para vir oferecer as camisas a estes 2 presbíteros que aqui estão. Enquanto tiram foto, o coro vai cantar. Muito obrigado. Nesse momento, para ouvirmos o alimento espiritual, vamos nos colocar em pé para cantar o hino número 16.
Muito bom dia, queridos irmãos. Boa tarde já? Muito bem. Eu não levantei no tempo dos aniversariantes, mas eu também sou das aniversariantes. Eu, junto com as minhas duas colegas, a pastora Hortência e a pastora Medi, este ano completamos 30 anos do ministério. É uma grande alegria para nós, porque de fato não é fácil, mas damos graças a Deus, porque apesar de não ser fácil, nós ainda continuamos firmes a mostrar que aquele juramento que fizemos ainda está em pé. Aleluia! E por essa razão, para continuarmos a fortificar este ministério, eu vou contribuir, acho que são 4 diáconos que foram ordenados, vou contribuir pela compra dos livros da disciplina, porque não é possível você dirigir a comunidade de Deus sem este instrumento. Então, senhora assistente, esta é a nossa contribuição para a compra dos livros de disciplina, para o ministério pastoral continuar em peso. Quero agradecer à reverendíssima bispa pela oportunidade que me deu de podermos compartilhar a palavra de Deus. Seríamos nós a compartilhá-la ontem no culto de ordenação, e como não foi possível ontem, foi hoje, então estamos aqui para partilhar a palavra de Deus. Para tal, vou pedir ao meu colega para poder interceder a Deus a favor da mensagem. Oremos. Gracioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, é chegado o momento de ouvirmos a Sua palavra, que irá nos alimentar, saciar-nos espiritualmente. Pedimos que o Senhor use a serva como seu instrumento e permita que através dela a Sua voz soe e o seu povo seja alimentado. Que esta palavra, Senhor, seja uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra, Senhor, que possa encorajar a cada um de nós nesta peregrinação da vida. Oramos, Senhor, confiantes e esperançosos que o Senhor abençoará a tua serva na interpretação da sua palavra que aqui será lida. No nome santo do teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém. Muito obrigada, reverendo. Vamos encontrar a nossa mensagem em 2 livros do Antigo e o Novo Testamento. Na Epístola segundo São Pedro, primeira Epístola, capítulo 5, versículos 1 a 4. E depois, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor na primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero
presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Em Crônicas, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o alcançareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Esta é a palavra do Senhor. O nosso tema que vamos debruçar hoje fiz umas pequenas mudanças no tema da nossa conferência anual, que é buscar ao Senhor e a sua face, porque Ele é a fonte da nossa vida. Então, o nosso tema hoje é cristão do norte de Moçambique. Sejas um líder humilde e obediente, buscando sempre a Deus como o teu guia. A epístola de Pedro é considerada como uma daquelas outras epístolas universais devido ao caráter e ao destino da mesma. Ela é destinada aos cristãos dispersos do Império Romano, concretamente localizados na Ásia Menor, que atualmente se designa como Turquia. O apóstolo Pedro é atribuído a autoria desta carta e que se acredita que ele escreveu por volta de 62 a 64 depois de Cristo em Roma. Ele escreve esta epístola direcionando aqueles que ele considera como os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus, porque ele deu o acompanhamento da vida que eles estavam a levar. E por essa razão, ele os considera como eleitos de Deus, porque são cristãos que passavam por uma turbulência enorme. São cristãos que eram perseguidos de um lado para o outro, cristãos que até perdiam as suas vidas só pelo simples fato de eles serem cristãos. E então o imperador romano, um dos líderes considerado mais cruel e severo, ele tinha suas artimanhas para poder então incriminar os seus vítimas. Ele até era capaz de arrumar alguma coisa que não é possível só para poder dar culpa a alguém. Por exemplo, neste caso, houve um grande incêndio e este incêndio foi programado por ele mesmo como imperador em Roma. E então ele, depois do incêndio, atirou a culpa para os cristãos, com o objetivo de fazer com que estes cristãos tenham um grande sofrimento, como a Bíblia diz,
o ranger dos dentes, porque ele depois programou uma perseguição que só por o simples fato de você se identificar como cristão, então você era perseguido e era morto. E então, é neste contexto que Pedro considera a estes que ainda continuam a defender a sua fé. E ele diz, vocês são os eleitos de Deus. Aleluia. Diga ao seu irmão ao lado, você é eleito de Deus. Pedro, nesta situação, fortalece aos cristãos. E ele disse, continuam a ser esses eleitos de Deus, porque há uma grande recompensa no fim. E aliás, é desta maneira que o vosso Senhor, aquele que vos dá essa fé, também passou nesta vida, quando ainda estava a peregrinar nesta terra. Ele teve um fim que lhe levou até a cruz, pelo simples fato de fazer o bem para as pessoas. Cristão do norte do Savo, sejas um bom líder, um líder humilde, um líder obediente, buscando a Deus como seu guia. Na passagem que nós lemos, Pedro explica aos anciãos da igreja que ele considera como presbíteros e ele dá as respectivas responsabilidades para que eles sejam os pastores do rebanho de Deus. Ele aconselha aos anciãos para que cuidem do rebanho de Deus, mostrando que esta responsabilidade de cuidar e zelar pela vida destes membros da igreja é apenas atribuída a estes anciãos, a estes cristãos que continuavam a mostrar a sua firmeza na fé. Ele mostra isso dizendo que não há nenhum cristão que não merece o cuidado destes anciãos, porque Deus deu esta responsabilidade a eles e por isso devem continuar a dar a sua vida por eles. Pedro, aqui nesta passagem que nós lemos, é mostrado como um grande exemplo da humildade. Exemplo da humildade porque ele diz que vocês, anciãos, vocês presbíteros, como eu também que sou presbítero, como eu também que sou ancião, ele mostra a humildade que ele tinha de querer mostrar que quando nós somos líderes, a tendência não deve ser de dizer que porque eu sou mais, tenho uma escadaria um pouco maior que a dos outros, então eu tenho que sobressair mais. Pedro era um apóstolo de Jesus Cristo, mas ele se considera como um dos anciãos daquele grupo que ele mesmo evangelizou, daquele grupo que ele mesmo trouxe a palavra de Deus, e ele se põe no mesmo pé de igualdade com eles, símbolo da humildade. E este símbolo de humildade é aqui mostrado como um símbolo indelével de todos aqueles que são dados à missão de Deus para levar a obra avante. Há muitas sessões que Pedro dá como escadarias para que estes irmãos possam levar avante a sua missão. Ele diz aqui, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Este rebanho, Pedro aqui quer mostrar que não é um simples rebanho. É um rebanho que Deus destinou para ser povo seu, para ser este povo eleito e que deve merecer esta consideração, este cuidado destes presbíteros, e por isso eles não devem sofrer por falta desta liderança. E ele quer mostrar que este rebanho não é do líder, este rebanho não é do pastor, este rebanho não é do responsável da igreja local, este rebanho não é do guia leigo, é rebanho de quem? De Deus. E então, por causa disso, Deus voltará e ele vai exigir contas a cada ancião, a cada presbítero.
E quando somos dados uma responsabilidade, pormos a mão na consciência, dizer, este rebanho que está em minha frente, não é meu rebanho, é rebanho de Deus. Pedro continua aqui a falar que para você dirigir, pastorear este rebanho de Deus, não precisa a força. Não pode dizer por que indicaram este e não a mim. Eu tenho que entrar lá e dirigir, porque eu também posso. A Igreja Metodista Unida tem este sistema de eleições. E nós vimos aqui irmãos que foram eleitos para poder assumir as funções. Vimos os outros que terminaram os seus mandatos. Este é um sistema que caracteriza uma instituição democrática. Então, não deve ser por força, mas deve ser pela orientação divina. Deve ser uma voluntariedade que Deus te indica para poder fazer e cumprir a sua missão. E você também mostrar. Deve dirigir com prazer, deve dirigir com dedicação, deve dirigir com consciência, porque esta é a humildade que um obreiro de Deus deve mostrar. A outra característica que um líder deve ter, segundo o São Pedro, é que ele diz que não pode pastorear em domínio, mostrar domínio aqueles que você está a dirigir. Eu como sou pastor, vocês como viram, eu fui ordenado ali, fui dado todo o poder. Por isso aqui ninguém deve dizer mais nada. Eu fui eleito na conferência anual. Como vocês viram, éramos muitos ali. Mas aqueles ali indicaram a mim, porque eles sabem que eu sei dominar. A palavra de Deus diz que não pode ser por domínio. Não pode ser por domínio. Porque quando a pessoa usa o domínio, as pessoas que são dirigidas ficam desencorajadas. Até cria nervosismo a essas pessoas. Cria um desânimo. Faz com que as pessoas não se sintam emocionadas para poder fazer o trabalho de Deus. Falando disso, tinha um certo senhor, uma shopper, que tinha uma família, e esta família tinha o hábito de celebrar, fazer celebrações juntos. E eles davam a responsabilidade a cada um. E eles faziam isso num sistema rotineiro. Então eram 3 irmãos. Os outros dirigiam, e quando dirigiam as coisas saíam tão bem. Eles faziam isso porque compartilhavam as informações e davam as oportunidades aos outros para poderem então dizer as suas opiniões para melhorar o trabalho. Quando chegasse a vez deste senhor que eu estou a falar dele aqui, ele não queria ouvir a opinião de ninguém, não deixava ninguém falar, ele trazia as suas ideias e impunha na família. E ali as pessoas ficavam sem gosto de participar naquela reunião, até já lhe apelidaram. E eles lhe deram o nome de Madzivatotse. Madzivatotse. E Titsua Queen. Mativajot. Eles lhe apelidaram esse nome Madzivatotse porque ele é que dizia tudo, ele é que trazia os pontos de agenda, e nessa agenda não tinha diversos. Era para se discutir aquilo que ele trazia apenas. E não se discutia até. Era dizer, e eu trago isto, e este ano temos que celebrar assim, o nosso Natal. Eu já falei, pronto. Então, eles disseram, ele é Madzivatotse. Acabamos de testemunhar aqui a ordenação dos nossos irmãos. Acabamos de testemunhar nesta conferência a eleição de novos obreiros. Esperamos que nesses grupos de novos obreiros que foram eleitos, esperamos que nesses novos
novos obreiros que foram ordenados não hajam madzivatose. Esperamos que o Espírito de Deus remova o espírito de madzivatose, porque é dessa maneira que a igreja não desenvolve. É dessa maneira que você desmoraliza os irmãos, aqueles que você está a dirigir, quando sabem que aquela junta, aquele encontro, quem vai dirigir é madzivatose. Ninguém vai para lá. Esperamos que estes irmãos que foram eleitos aqui, estes irmãos que foram consagrados, sejam irmãos que buscam a Deus como seu guia. Como este rei Asa, que ele era um homem que veio para restaurar a terra de Israel, num ambiente em que viviam em situação muito precária. Os inimigos eram toda hora atacar o povo de Israel, porque eles sabiam que lá não vão ser correspondidos à força. Eles sabiam que lá as pessoas não têm nenhuma força para poder retaliar ou responder. Então, Asa aparece como aquele que busca a Deus, como aquele que junta os seus anciãos, como aquele que quer ordenar com os seus liderados e juntos traçam estratégia para o desenvolvimento da igreja de Deus, para fazer com que o trabalho de Deus possa andar de boa maneira. Nós oramos para que na nossa Igreja Metodista Unida, assim que o novo quadriênio comece, a igreja seja dirigida pelos Asas, este rei, este líder que busca a Deus, porque ele sabe que este trabalho não é meu, e é só buscando a Deus que eu poderei ter sucessos no meu ministério. Assim como Asa fez, buscou a Deus em todos os desafios. A Bíblia diz que ele até chegou de mandar embora a mãe dele, que era rainha naquela altura, porque ele descobriu que esta senhora não correspondia com as expectativas daquilo que Deus quer. Ela ia oferecer sacrifícios aos outros deuses e é aquilo que ele combatia. Então, depois de ele ter tentado lhe convencer, ela continuou com suas atitudes. Então, ele lhe afastou da sua posição de ser mãe de rei no palácio. Esperamos que estes líderes que foram eleitos hoje, que foram eleitos nesta conferência, tenham este espírito de primeiro buscar a Deus, porque esta é a base do vosso sucesso. Quando vocês começam a assumir as vossas posições, Deus vai estar na dianteira. Deus estará lá a vos guiar e automaticamente a vossa missão será de sucesso. E a Igreja Metodista Unida vai ter um sucesso enorme e vai continuar a vencer os obstáculos que ela é exposta nos dias de hoje. Sabemos que estamos em grande desafio em que os outros buscam nossos membros para fora porque acham que eles é que estão mais corretos. Então, se você que foi eleito, se você que foi ordenado buscar primeiro a Deus, você terá sucesso. A sua igreja vai brilhar, a sua igreja vai chegar longe. Mas se você ser como uma madzivatose, qualquer encontro que você convocar, você vai reunir sozinho. E nós queremos encorajar também a comunidade, para que não paremos de longe e dizer, queremos lhes ver. Afinal, não foram eleitos porque eles é que são capazes. Afinal, não foram eleitos porque eles podem fazer tudo. Recebamos a estes irmãos que foram eleitos como pessoas capazes, que podem, juntos conosco, juntos como igreja, juntos como irmãos, possamos levar a Igreja Metodista Unida a altos patamares. Possamos levar a Igreja Metodista Unida a ser aquela igreja que é conhecida por pregar a palavra de Deus, por palavras e obras. Que este Deus, que é maravilhoso, faça
faça com que o Espírito que desceu sobre Asa possa descer para cada crente metodista e fazer com que os obreiros que foram eleitos agora possam ser líderes humildes, possam ser líderes obedientes, possam ser líderes que buscam a Deus para que Ele seja o guia do seu ministério, hoje e por todo sempre. Amém. Logo a banca que vou fumar, logo a banca que ganhe, gona de malewa e moene moani loi, ahanya fukazona, a banca legi, a banca, Anda, ona ima hewa Vamos orar. Obrigado, Senhor, esta tarde. Obrigado porque Tu nos fazes primeiro lembrar que nós não somos uma ilha, somos pessoas, somos aqueles escolhidos que vivem em meio à sociedade. Sociedade que atravessa várias adversidades, sociedade que, em algumas vezes, tem passado por momentos complicados e nós não estamos aquém deles. Precisamos te agradecer, Pai, porque mesmo no meio disso, Tu sempre colocas uma luz. Aquela luz que nos indica o caminho pelo qual precisamos de trilhar. E no meio de nós, o Senhor, a partir da base das nossas famílias, colocou líderes. Líderes que precisam de, com muita inteligência, sabedoria, humildade e, acima de tudo, buscando o Teu Espírito, usam os seus dons para poderem desenvolver a sociedade, a igreja, assim como famílias. Queremos, Senhor, através daquela que é a sua mensagem que acabamos de ouvir lá neste momento, colocarmos-nos diante dos seus pés, reconhecendo que, algumas vezes, as próprias nossas famílias, por conta daquela que é a nossa arrogância, por conta daquilo que, algumas vezes, nos faz ficarmos afastados dos outros, nós destruímos as nossas igrejas locais, as nossas classes, os nossos cargos pastorais, as organizações, por conta daquilo que nós temos, e nós temos sido a regredir. Queremos, à margem dessa sua mensagem esta tarde, chamar as nossas mentes para podermos, Senhor, buscar a Tua humildade.